Seu sonho é ter um carrão? Por muito tempo esse foi o meu sonho também. Eu lembro que quando eu era garçom lá no Outback, o meu sonho era ter uma Porsche Panamera. Obviamente, na época, era bem difícil de comprar uma por conta do meu salário como garçom, que não era lá essas coisas. Aliás, eu sempre deixei claro aqui que eu não acho que ter um carro desses é algo necessário, mas se o seu sonho é ter esse carro, eu vou te ensinar hoje quanto que você precisa para conquistar o carro dos seus sonhos de acordo com o seu salário. Só que antes de começar, não deixa de clicar em like e se inscreva no canal também. Isso é muito importante, tá? O vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. A gente vai começar primeiro falando sobre todos os gastos de um carro. Afinal de contas, a gente precisa botar na ponta do lápis todos os custos de se ter um carro. As pessoas calculam errado. Na segunda parte, a gente vai entender quanto você pode gastar num carro. Então, de acordo com a sua renda, vai ter uma faixa de preço que você pode pagar num carro. E na terceira parte do vídeo, eu vou te ensinar como você pode aumentar a sua renda para ter mais poder de compra. E sem muita enrolação, vamos para o que interessa. Primeiro, então, todos os gastos de um carro. O primeiro gasto, ele é o famoso financiamento. Eu não sei se vocês sabiam, mas 1 em cada 3 carros novos vendidos no Brasil é financiado. E a taxa de financiamento aqui no Brasil, ela é extremamente alta. Dá uma olhadinha nas taxas de alguns dos bancos mais populares daqui. A do Itaú, 25,8% ao ano. Santander, 23,88%. Banco do Brasil, 23,17%. A Caixa, 24,5%. Agora vamos fazer um cálculo básico. Um Renault Kwid zero custa hoje por volta de uns 74.590. Se você financiar esse Renault Kwid usando o financiamento do Banco do Brasil, com uma taxa anual de 23,17% ao longo de 5 anos, você vai pagar mais ou menos R$ 126.601. Ou seja, você pagou 70% a mais no carro por conta dos juros do financiamento. Aí você vai falar, Thiago, mas vamos fazer juros zero se eu comprar aqui direto. Você precisa entender o seguinte, quando eles fazem juros zero, é sempre uma conta. Se eles estão te cobrando, entre aspas, um juro zero, eles estão ganhando dinheiro na outra ponta. Então eles estão ganhando dinheiro na ponta do preço mais alto, do preço cheio do carro que eles estão vendendo para vocês. Essa do juro zero pode ajudar, pode ser interessante, mas geralmente você está pagando também um preço um pouco mais alto no carro. Aliás, deixa aqui nos comentários como que vocês compraram o carro de vocês. Se foi consórcio, se foi à vista, se foi financiado e se foi financiado por onde foi. Deixa aqui nos comentários pra gente fazer uma pesquisa. O segundo grande gasto na hora de ter um carro se chama gasolina. Antes de falar um pouquinho do gasto da gasolina, o que todo mundo sabe que existe, deixa eu dar uma dica de ouro pra vocês. Eu não sei se você sabia, mas em geral o álcool costuma durar 30% menos que a gasolina. Então o valor do álcool precisa ser proporcional a 70% do preço da gasolina. Por exemplo, se o litro da gasolina está custando R$ 5,50, o preço máximo que deve ser pago pelo etanol é R$ 3,85, que é 70% de R$ 5,50. Se o preço da gasolina for R$ 5,00, o valor máximo que você deve pagar pelo etanol é R$ 3,50. E se o preço da gasolina for R$ 5,10, o etanol deve custar ali até R$ 3,57. Com a gasolina R$ 5,20, o etanol deve custar até R$ 3,64, assim por diante. Então é só você pegar o preço da gasolina e multiplicar por 0,7. E é claro que alguns carros podem acabar consumindo mais com etanol ou com gasolina, mas essa é uma regrinha de bolso para você economizar na hora de encher o tanque do seu carro. Aliás, comenta aqui embaixo quanto que tá a gasolina no preço da sua cidade. Vamos ver qual cidade tem a gasolina mais cara do Brasil na prática. Além de você usar essa regrinha, você tem que levar em conta que um Opala, ele vai beber muito mais que um Onix, por exemplo. Então vamos fazer mais algumas continhas. No final de 2023, o preço médio da gasolina no Brasil estava em torno de R$ 6,00 por litro, claro, variando por estado. E aí, segundo o levantamento da KBB, o motorista médio brasileiro percorre cerca de 12.900 km por ano, que dá mais ou menos 1.000 km por mês. Se o carro faz 15 km por litro, tipo um Kwid, o motorista precisaria de mais ou menos 66,7 litros de gasolina por mês para percorrer essa distância. Ou seja, o gasto mensal que você teria com gasolina seria de mais ou menos R$ 400. E olha que a gente está falando de um Renault Kwid, que é um carro relativamente econômico. Se o seu carro fizer 10 km por litro, seu gasto vai subir de 400 para R$ 600. Se a gente anualizar isso aqui, eu estou falando de um gasto de pelo menos R$ 5.000 por ano. O terceiro gasto, e que muita gente negligencia, é o seguro. Segundo o levantamento da Minuto Seguros, que é uma empresa da Acreditas, a média geral do preço do seguro para todos os modelos de carro é de R$ 3.420 para o perfil masculino e R$ 2.317 para o feminino. Ou seja, o seguro dos homens é maior. Olha que loucura. Como as mulheres geralmente se envolvem menos em acidentes e outras ocorrências de trânsito do que os homens, segundo as estatísticas das seguradoras, o seguro é bem mais barato para elas. Então tem a galera que fala, os homens dirigem melhor. Bom, não é o que as seguradoras acham. Na verdade é o contrário. Então por mês, para os homens, seria de R$ 285 e para mulheres seria R$ 193,08. Pensa então que até agora a gente tem o financiamento, que pode fazer o seu carro custar até 70% a mais do que comprar à vista. Num Renault Kwid ele pode custar até 50 mil a mais. Com a gasolina, você vai gastar por volta de uns 5 mil por ano. E com o seguro, você vai gastar ali por volta de uns 2.500, 3.500 por ano. Como você é sócio do governo, eu não poderia deixar de falar do nosso quarto gasto, que é o famoso IPVA. O IPVA vai depender basicamente de duas
coisas. Vai depender do carro que você tem e do estado que você mora. Então você vai pegar o valor venal do veículo, que é basicamente o valor médio de venda do veículo no mercado, e você vai colocar lá a porcentagem da alíquota do seu estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a alíquota é de 4%. Então se você comprou um Kwid de 74.590, você vai pagar R$ 2.983,60 por ano só de IPVA. Eu vou deixar aqui na tela as alíquotas do IPVA por estado em 2024. Mas já te adiantando, os mais caros são São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. E aí você tem o quinto gasto, que é a manutenção do veículo. E obviamente eu não vou entrar muito no detalhe, porque esse é um gasto extremamente variável. Vai depender do carro que você quer, da marca, do modelo, do ano, da quilometragem, se é usado, se é novo, é difícil calcular. Mas segundo o levantamento da Azul Digital, a manutenção de um Renault Kwid 2022, por exemplo, que inclui revisão, troca de óleo, checagem de freios e alguns reparos, fica por volta de R$ 889,42 por ano. E obviamente esse gasto pode variar muito. O ideal é que você inclua os custos de manutenção do seu carro na reserva de emergência que você tem, nos seus investimentos. Eu já estou cansado de falar aqui no canal que você precisa ter uma reserva que cubra de 6 a 12 meses o seu custo mensal de vida. Então olha só, até agora a gente tem um financiamento que fez o seu Renault custar 50 mil a mais, gasolina, que vai dar uns 5 mil por ano, seguro, uns 2.500 a 3.500, IPVA, em São Paulo vai ser 4%, no caso desse Kwid daria quase 3 mil por ano, e manutenção que dá mais uns R$ 900 por ano. Tirando o financiamento, que é um gasto que você pode ter ao longo de alguns anos, só para manter o carro, você vai gastar por volta de 12 mil por ano. E ainda tem mais um sexto gasto oculto. O sexto gasto é a depreciação. Segundo a Receita Federal, a taxa de depreciação dos veículos é em média de 20% a menos do valor do carro por ano. Aí no quinto ano, o carro bate o piso mínimo e a depreciação não tem mais um efeito tão significativo assim. Ou seja, depois de 5 anos, o Renault Kwid valeria aproximadamente 24.442. Só que isso é segundo o site do Banco Central. A gente sabe que na prática não é tão grande assim, ou pelo menos nem sempre é tão grande assim a desvalorização. Se a gente usar uma média de 10% ao ano de desvalorização, que é uma média que o mercado usa, então um Kwid de 74.590, depois de um ano vai valer 67.131, 2 anos 60.400, 3 anos 54.300, 4 anos 48 mil, depois de 5 anos 44 mil reais. Ou seja, é uma depreciação bem menor, mas ainda assim é muito relevante, né? Como eu vou, entre aspas, cagar a regra aqui pra vocês, vou falar, compra carro, não compra carro, etc. Deixa eu contar um pouquinho do meu contexto, tá? Eu tive 4 carros na vida. Meu primeiro carro foi um Peugeot, esse foi o primeiro carro que meu pai me deu, ou seja, eu não tinha dinheiro pra comprar um carro. Ai, Thiago, que privilegiado. Realmente sou privilegiado mesmo. Só que é o seguinte, eu tive que vender o carro pra pagar a dívida. Dívida nossa, né? Tanto minha, da família, então eu precisei vender esse carro. Acabou que desfrutei um pouco, mas a gente não tava preparado. Eu acabei vendendo o carro mesmo. Então eu fui de metrô, transporte público, a pé. Aqui eu andava 5 horas por dia de transporte público. Aí eu comprei um Veloster, que eu descobri que era o Lantoster na época, né? Encontrei um Lantoster, cara, com uma rodona. Pô, carro bonito pra caramba. Ele tem 3 portas. Não é 3 portas? Tem uma portona, acho que era a porta do motorista, era gigante. A do passageiro tinha 2, né? Cara, mas carro legal, tinha um teto solar. Era animal esse carro, animal. Ele só não andava muito, mas ele era animal, cara. Um sonzão assim. Só que aí, o que aconteceu? Não tava preparado pra ter o carro. Aí vendi pra quitar dívidas, pagar necessidades, enfim. E aí eu vendi o carro. Mais ou menos nessa época que eu me mudei pra um apartamento de 31 metros quadrados, perto do escritório, eu comecei a ir a pé pro escritório. Só que eu tinha muitos clientes e eu ia pros clientes de metrô. Eu tava perto do metrô, aí eu pegava o metrô, às vezes pegava ônibus, às vezes pegava patinete elétrico na época, era uma bagunça. Aí eu comecei a trabalhar, ganhei dinheiro, brum. Aí eu decidi que ia me mudar. Me mudei para um apartamento de 85 metros quadrados. Aqui eu já tinha quase 10 milhões de reais guardado, não tinha carro ainda, morava perto do escritório. Eu ia a pé pro escritório e aqui aí eu pegava Uber tranquilamente, pegava aplicativo. Quando eu ia viajar, eu alugava algum carro. Eu usava muito a Movida para isso. Eu ia na JK, alugava um Movida para viajar e ficava mais barato, porque eu usava o final de semana ou alguma coisa assim. Aí eu me mudei depois para Alphaville. Eu já tinha, sei lá, talvez 15 milhões de reais guardados, alguma coisa assim. E aí eu comprei uma casa em Alphaville e junto da casa eu comprei o carro do dono da casa, que era um Jeep Compass blindado preto. Então era um carro bem legal. E aí a gente comprou esse e eu aluguei outro. Então eu fiquei com 2 Jeep Compass preto. Low profile, total, sem chamar atenção. Esses aqui foram todos os carros que eu tive na minha vida. Agora eu tenho carros alugados, blindados, todos. E é isso. Quando eu tive carro eu não podia, acabei tendo que vender. E fiz a decisão correta, porque tem gente que não vende e fala, não, mas é tudo que eu tenho. Cara, aí um dia você vai perder tudo. Então foi bom eu ter vendido o carro. Foi uma decisão difícil na época.
cara. Eu lembro que foi emocionalmente muito difícil, porque a minha família não queria que eu vendesse. Só que eu sabia que eu precisava. Foi uma decisão acertada. Então, essa foi minha história, minha trajetória com o carro. Teve um momento onde eu já podia, e aí eu fui realizar meu sonho de infância, que era ter um Porsche Panamera. Passei na frente de uma concessionária, falei, mãe, eu posso comprar à vista. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério. E a vontade passou loucamente. E agora a gente vai para a segunda parte do vídeo. Quanto você pode gastar em um carro? Vamos deixar claro o seguinte. Se você tem um carro de 50 mil, você não pode ter R$0 guardado. Você não pode comprar um carro que tire todo o seu patrimônio e você não tenha nada guardado. Não pode. Ah, mas eu quero. Cara, beleza. Você vai continuar tomando decisão assim por toda a sua vida. E aí você vai ter algum problema com o carro, vai pagar multa, bater o carro, vai ter algum problema e você vai quebrar, cara. Você não pode tomar uma decisão assim na sua vida. A não ser que o carro seja para trabalho, no sentido de trabalhar como um Uber, alguma coisa assim, não faz sentido. Se lascar mais que os outros mesmo, se você não tiver dinheiro guardado, tem que pegar 1-2 horas a mais por dia de transporte público. Faz parte da jornada. Agora, antes de eu entrar de fato aqui no quanto você pode gastar um carro de acordo com a sua renda, pequeno disclaimer, a vida não é uma planilha do Excel, óbvio. Então não existe uma regra única e universal para quanto você precisa ter de salário para ter um carro X. Tem momentos de vida diferentes que requerem prioridades diferentes. Se você está numa fase de acumulação de capital, você é jovem, você realmente não precisa do carro, pode ir para os lugares de aplicativo, ônibus, metrô, o que for, então não faz sentido ter um carro. Agora, se o seu trabalho é longe, se você tem filhos, se o transporte público da sua cidade é horrível, se o carro vai ser um conforto para você e se você tem condições de bancar um carro, então não vejo o porquê de você não ter um. Só cuidado para não levar tudo o que eu disser aqui à risca, porque se você for se prender unicamente à matemática da coisa, talvez você tome uma decisão equivocada para o seu momento de vida. Você pode comprar um carro de basicamente duas formas. Você pode comprar um carro à vista ou você pode comprar um carro financiado. Se você for comprar um carro à vista, ele não pode exceder 10% do seu patrimônio. Por exemplo, você quer ter um carro de 100 mil, você precisa ter 1 milhão de patrimônio. Quer ter um carro de 200 mil, você precisa ter 2 milhões de patrimônio. E detalhe, patrimônio não é valor investido. Se você tem uma casa que vale 500 mil, isso já conta como seu patrimônio. Se você for comprar com financiamento, a gente precisa se atentar a duas coisas. Primeiro, a parcela e todos aqueles gastos que eu trouxe desde o começo do vídeo, eles não podem ser maiores que 30% do seu salário. E segundo, o financiamento não pode passar de 5 anos, porque é quando o carro chega no valor mínimo. Eu vou usar o mesmo preço de seguro, por mais que os carros sejam diferentes, tá? Não é a forma mais correta. Carro mais caro deveria ter um seguro mais caro, mas o que eu vou falar de seguro é uma média, de fato, de seguros, tá? Agora eu vou fazer alguns cálculos para mostrar alguns exemplos. Então, imagina o seu Zé. O seu Zé tem 55 anos. Ele trabalha e recebe 7 mil por mês. Ele tem uma casa que vale 350 mil. E aí ele tem 150 mil guardados. Ou seja, ele tem 500 mil de patrimônio. Se ele fosse comprar um carro à vista, ele não poderia comprar um carro que excedesse 50 mil reais, por exemplo. Não é que não poderia, até poderia, mas ele já começaria a colocar em risco o patrimônio dele se ele desse algum deslize. Dá para ele comprar um Corolla 2011, um Polo 2015, enfim, tem alguns modelos no mercado por 50 mil. Agora, se ele fosse financiar, ele poderia gastar até 30% do salário dele com o financiamento e os outros custos do vídeo. Então, o seu Zé poderia gastar até 2.100 para cobrir todos os gastos do carro, que vão ser gasolina, uns R$400, seguro, uns 285, já que o seu Zé é homem, IPVA dá mais quase 250 e manutenção, vou colocar uns R$100 fixos aqui. Mas pode ser que num mês ele não tenha nenhum gasto com manutenção e no outro ele tem um gasto absurdo. São R$1.033 de gastos fixos. Ou seja, sobraram R$1.066 para o financiamento e vou imaginar que o seu Zé consegue financiar o carro com uma taxa anual de 23% ao longo de 5 anos, que é a taxa do Banco do Brasil. Isso vai significar que ele poderia financiar um carro com o valor máximo de R$39.399. E aí você deve estar pensando, que isso, prêmio? Que absurdo. Seu Zé ganha bem, tem um patrimônio legal, ele só consegue comprar carro usado. E é exatamente isso. A vida não é uma planilha de Excel. Se o seu Zé quiser gastar mais num carro, tudo bem, o dinheiro é dele. Eu só estou trazendo as contas aqui. E se o dinheiro é seu, a decisão é sua e a consequência é só sua. Você vai pagar o preço das suas decisões. Agora vamos para outro exemplo. Imagina a Ana e o Pedro. A Ana tem 25 anos, ela ganha R$3.500 por mês. Ela não tem nada de patrimônio. O Pedro tem 30 anos, ele ganha R$6.500 por mês e tem 30 mil na conta. Juntos, eles são uma família que ganha 10 mil por mês. Se eles fossem comprar um carro à vista, a regra é que ele não pode exceder 10% do patrimônio do casal. Como o patrimônio do casal é de 30 mil, o valor máximo do carro à vista seria de R$3.000. Então não tem como eles comprarem um carro nesse caso. Mas se eles optassem por financiar o carro, como eles têm juntos uma renda de R$10.000, eles poderiam financiar até R$3.000, incluindo os custos fixos. Então, basicamente, gasolina 400, seguro 193, considerando que a Ana aqui é mulher, IPVA 248,
manutenção mais R$100. A gente tem um total de custo fixo de R$ 941,73. Como eles têm até 3 mil para gastar, sobram R$ 2.058,27 por mês para financiar o carro. Com uma parcela mensal de R$ 2.058 por mês e uma taxa de juros de 23 ao ano por 5 anos, eles poderiam financiar um carro de mais ou menos 55 mil. Eles poderiam ter um Fox juntos, um Onix, um Fiat Uno, uma Renault Duster, um EcoSport, um Citroën C3, enfim. Tem vários modelos no mercado que custam até 55 mil. E tudo isso sem muito peso na consciência, sem gastos absurdos e podendo planejar um futuro mais próspero. Vamos fazer as contas com a situação do Giovanni. O Giovanni tem 45 anos, ele ganha muito bem, 20 mil por mês, tem 1 milhão investidos. Se o Giovanni fosse comprar um carro à vista, o valor máximo seria 10% do patrimônio dele, então ele poderia gastar até 100 mil num carro. Dá para comprar um Yaris de 97 mil, uma HB20 de 97 mil, os dois 0 quilômetros. Agora, se o Giovanni optasse por financiar um carro, ele poderia gastar 30% da renda mensal, que daria por volta de 6 mil. Na gasolina, R$400, aí o seguro dá 285, IPVA 248, manutenção R$100, então o total de custos fixos vai ser R$1.033. Isso daqui deixa R$4.966 por mês disponíveis para financiar o carro. Uma parcela de R$4.966 e uma taxa de 23% ao ano por 5, ele poderia financiar um carro no valor de 134 mil. Então ele poderia comprar um Renegade, um Polo GTS, uns modelos bem interessantes, 0 quilômetros. Acho que já deu para entender até aqui mais ou menos que carro você poderia ter de acordo com o seu patrimônio e a sua renda. A pergunta que fica agora é: como aumentar seu poder de compra? Vou bem direto ao ponto aqui. Você tem 3 opções. A primeira opção é comprar o seu carro à vista, a segunda opção é financiar o seu carro e a terceira opção é não comprar carro nenhum. Como o assunto do vídeo é justamente qual carro você consegue comprar de acordo com a sua renda, então não faz sentido eu falar aqui para você seguir pela terceira opção e não comprar nenhum carro. A maioria de vocês que está me assistindo querem adquirir um carro de alguma forma. Então, se você vai comprar o seu, você tem 2 caminhos para seguir. O primeiro deles é ganhar mais dinheiro, porque quanto maior é a sua renda e o seu patrimônio, maior vai ser o valor do seu carro. O segundo caminho é conseguir uma taxa de financiamento menor. Eu disse no começo do vídeo que a maioria dos bancões hoje em dia estão com uma taxa de 23 a 26 ao ano. Então, por exemplo, um Renault Kwid, que custa 75 mil, se você pegar uma taxa de financiamento de 23 ao ano, depois de 5 anos você pagou 126. Agora, se você conseguir uma taxa menor de 15% ao ano, você vai pagar depois de 5 anos 104.800. Ou seja, você vai ter uma economia aí de uns 20 mil reais. Simplesmente porque você conseguir uma taxa menor de financiamento. Talvez você não saiba, mas aqui no Grupo Primo a gente tem a Portfel, que em 2024 ganhou o prêmio de melhor escritório de consultoria de investimentos do Brasil. E hoje na Portfel a gente tem um parceiro que automatiza todo o processo de cotação e cadastro. Então a gente consegue olhar várias taxas oferecidas por múltiplos bancos e escolher a melhor para o cliente. Então o benefício vem em 2 frentes. Primeiro, você vai ter mais opções de taxas de bancões. E segundo, que o processo não vai ficar todo na sua mão. E se fizer sentido para você conversar com um consultor da Portfel que vai te pegar pela mão, vai entender o seu caso, vai fazer as contas para você, vai te ajudar a pegar uma taxa menor de financiamento e vai te mostrar o melhor caminho para você seguir o seu dinheiro. E obviamente, se você tiver mais de 100 mil reais investidos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Primos, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários então qual carro está de acordo com o seu patrimônio. Fico por aqui, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.